assunto é com Murilo Rocha. E Murilo. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. Vou fazer um apanhadão aqui. Primeiro ponto é BR-040. Ontem a gente comentou de concessões, né? Foi nossa pauta aqui. Nem em razão da 040, não. Era até em razão do metrô de Belo Horizonte. A gente acabou discutindo as concessões e hoje vai a leilão aí a BR-040, um trecho aí até Juiz de Fora. Um trecho que, né, foi devolvido pela concessionária. Agora ele vai a leilão de novo, com a expectativa, parece que tem 4 empresas interessadas, né? Tem empresas interessadas, 4 empresas interessadas. Os pedágios vão ficar mais caros pela proposta, aí eles vão ter um reajuste no valor dos pedágios. Vamos ver se tem interessado, se vai ser bem sucedido, mas se principalmente, né, gente, vai haver fiscalização e cobrança também sobre o serviço prestado pela concessionária dentro das contrapartidas previstas aí nesse contrato firmado, né? A partir deste leilão. Então, expectativa, porque é uma BR super importante, né? Liga Minas Gerais ao Rio, a Brasília, enfim, há várias cidades aí do interior do estado. Então, é uma das principais BRs de Minas Gerais. Então, nossa atenção redobrada para ver como vai ser esse leilão, o desfecho dele e principalmente depois, a partir de quando essa concessionária vai assumir, né? E vai fazer aí o serviço não só de manutenção, mas também de melhorias, né? De construções, duplicação de trechos da rodovia. Então, expectativa total sobre esse leilão. Outro assunto, só para situar aqui o nosso ouvinte, essa questão da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e da Sala Minas Gerais, né? Onde que abriga a orquestra. Quando foi construída lá na gestão Anastasia, com o dinheiro da Codemig, com o verbo da Codemig, a ideia era que fosse a casa da orquestra, né, da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Então, e desde então tem sido assim, existe o Instituto da Orquestra Filarmônica que administra ali aquele prédio todo, um prédio maravilhoso, né? E aquela sala foi construída para ser sala de orquestra, né? Para ter concertos de orquestra. Então, desde então, a Orquestra Filarmônica que se apresenta ali tem um custo, segundo o governo de Minas Gerais, de 5 milhões de reais ali a manutenção do prédio anual. 5 milhões de reais anual para manutenção daquele prédio. Isso hoje sai do bolso do governo. A Orquestra Filarmônica ela tem um plano de arrecadação, né, dos doadores privados, por isso ela é filarmônica, né, das pessoas físicas que fazem doações para manutenção da orquestra, mas aí é para pagamento da orquestra em si, né, dos músicos, instrumentos, enfim. A manutenção de todo aquele prédio é feita ali pelo Estado e se gasta 5 milhões de reais. O Estado decidiu que não quer mais gastar esse valor, que quer enxugar esse valor e está passando fez um contrato aí de cessão para a FIENG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. E aí causou um alvoroço essa cessão, por quê? Porque há um medo de que não vai desalojar a Orquestra Filarmônica, ela vai continuar tocando lá, mas agora vai ter que negociar uma agenda, um calendário com a FIENG, que vai administrar o espaço, se esse contrato vingar, né? Se der tudo certo, essa cessão vingar aí, se não houver nenhum impedimento da justiça. Então, a FIENG vai gerir esse espaço, ou seja, a Filarmônica vai continuar apresentando lá. A dúvida, e aí o medo da Filarmônica está causando repercussão até nacional, é que vamos supor, eu estou inventando um número aqui, que se hoje há 100 apresentações da Filarmônica durante 100 dias, claro que não há um número menor, vamos dizer 50 apresentações da Filarmônica, em outros dias ela está ensaiando, tal, enfim, ela está sempre ocupando aquele espaço. A FIENG ela vai abrir aquele espaço, como o próprio presidente da FIENG falou, a gente ouviu aí o Flávio Rosco, e para outras solenidades, entregas de medalha, pode ir lá, e até para outras orquestras, Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, Orquestra de Ouro Preto, que é muito famosa aqui no estado, vão poder usar aquela sala também. Ou seja, tem um prejuízo para a Orquestra Filarmônica. É indelével, isso é indubitável isso. Existe esse prejuízo para a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Agora, a gente tem que entender, né, o tamanho desse prejuízo. Acho que isso já tinha que ficar claro nesse contrato. Olha, a Orquestra Filarmônica vai ter direito a 150 dias dos 360 dias, 150 dias dos 365 dias. Nos outros 150 vai ser, entendeu? Acho que se fizer isso, talvez acalme e esclareça a população. Acho que talvez esse contrato ele tem que ter mais transparência, essa sessão, porque realmente, como só a Filarmônica que tem usado o espaço, quando a gente ouve o Flávio Rosco falando, né, ele não deixa claro.
quais serão as agendas, né? Então, acho que isso tinha que ser, senão a Orquestra Filarmônica hoje é um patrimônio de Minas Gerais, né? Conhecida nacionalmente e até internacionalmente, pode realmente ter um prejuízo sério. Então, acho que tem que equilibrar, é uma questão de equilíbrio. Dá para entender a visão da Codente que administra, porque ela quer economizar, né? O Estado gasta 5 bilhões por ano para manter aquele prédio, quer tirar esse custo. Mas para tirar esse custo também não pode acabar ali com um serviço de excelência que hoje é prestado pela Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Então, acho que tem que se conversar essa agenda, acho que tem que ter uma mediação nessa cessão desse espaço para garantir um calendário mínimo para a Filarmônica, né? Para que ela possa manter as suas representações e os seus ensaios, mas que também abra espaço para outras orquestras se apresentarem. É importante falar isso. Aquele espaço foi desenvolvido e criado, gente, para orquestra, a Sala Minas Gerais. Não dá para ter um show lá de rock, de samba. Assim, aquilo foi criado, claro, dá para ter outros eventos, é lógico, é um espaço grande e tal, pode ser solenidade, cerimônia de entrega de medalhas e tal, mas ele foi pensado, todo pensado, acústica, tudo ali é pensado para uma sala de concerto, né? Então, outras orquestras podem tocar lá, acho que nesse caso haja a sessão a Sinfônica, citei aqui a Orquestra de Ouro Preto, enfim, agora tem que ter esse calendário muito claro para não prejudicar a Filarmônica, porque foi construído com esse objetivo, né? Acho que tem que medir isso caso essa cessão do espaço siga em frente, né? Sem nenhum impedimento aí da Justiça, porque já está sendo alvo de questionamento do Tribunal de Contas do Estado, a mobilização para uma ação do Ministério Público ainda não ocorreu, mas enfim. Então, acho que essa discussão é importante. E por último, para finalizar essa sessão aqui, esses apanhados aqui dessa quinta-feira, mas não menos importante, a atuação, participação dos deputados federais de Minas Gerais na votação ontem que decidiria se a prisão do Chiquinho Brazão, deputado federal Chiquinho Brazão, um dos acusados pela Polícia Federal de ser mandante da morte, né, do assassinato da vereadora Marielle Franco, o Chiquinho Brazão e o irmão dele, são os dois acusados de serem o mandante do crime, estão detidos inclusive, estão presos. Inclusive, ontem era a sessão de julgamento no Conselho de Ética e depois no plenário da Câmara, se seria mantida essa prisão ou se revogaria essa prisão. E aí, gente, tá na Constituição, tá na legislação brasileira, um próprio regimento lá da Câmara, né, que os deputados têm uma prerrogativa, tal, de não poderem só crimes inafiançáveis e tal, uma série de coisas. Mas a questão aí sobrepõe a legalidade, é uma questão ética e moral. E uma turma de deputados aí moralistas, que se dizem legalistas, que se dizem contra a bandidagem, né? Votaram a favor da revogação da prisão do Chiquinho Brazão, ou seja, da soltura do homem acusado de ser um dos mandantes do assassinato bárbaro e brutal da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson. Isso lá atrás, né? Em 2017 que foi o crime? 18 que foi o crime, 2018. Olha só a posição desses deputados. Eles estão alegando que o voto pela revogação da prisão é um voto constitucional, porque estaria ferindo ali a prerrogativa de foro dos deputados e tal. Outros votaram abertamente para aumentar essa disputa com o Supremo Tribunal Federal, para ser uma resposta ao Supremo Tribunal Federal contra uma possível intervenção. Alguns desses deputados votaram dessa forma, mas na verdade o que está no fundo disso é um voto pela impunidade, um voto pelo corporativismo. Senhor Nicolas Ferreira, senhor Pedro Ayrara, hein? Um dos heróis lá de Brumadinho, vai ser candidato a prefeito de Brumadinho, inclusive, Pedro Ayrara. É pré-candidato a prefeito de Brumadinho. O senhor Pedro Ayrara, né, que sempre ali, dando aquelas, né, uma fala mansa e tal, votou pela revogação da prisão para a soltura, né, de Chiquinho Brazão. Então, olha o peso das coisas, né? A gente tá aqui, o papo que eles falam é que é constitucional, mas não é essa questão, é uma questão que se impõe a isso, né? Nós estamos falando de um crime bárbaro, né? De um crime com motivações políticas cruel, um crime bárbaro. E olha só, e aí o pessoal vem com essa conversinha, não, o STF tá invadindo a nossa seara, a questão da constitucionalidade. Realmente há essas questões, mas é uma questão que se sobrepõe a essa. A lista é grande, vários outros deputados aqui mineiros votaram, né? Primeiro na CCJ tem 8 mineiros, 6 votaram pela soltura do Chiquinho Brazão. Depois foi a plenário e um número maior de deputados. O PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, do Nicolas Ferreira,
do Bruno Engler, aqui deputados mineiros, né, estadual e federal, votou em peso, fechou questão. O próprio Nicolas. Sim, fechou questão, o Nicolas Ferreira fechou questão e votou em peso pela revogação. Aí você está vendo o discurso deles ali nas redes sociais deles, as argumentações. Domingos Sávio também é outro, né? Mas são frágeis, né? São balelas, são conversa fiada. Foi um voto ali para aumentar o tensionamento com o STF e um voto também de corporativismo ali, mas um voto que visa uma tentativa que eles queriam de enfraquecer uma decisão do STF e também de corporativismo, né? Mas, por sorte, ainda há um mínimo de consciência, há um mínimo de dignidade, há um mínimo de ética ainda naquele Congresso Nacional, e foi derrotada essa proposta, foi mantida a prisão do Chiquinho Brazão, está mantida a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão. Inclusive, também foi aprovado no Conselho de Ética da Câmara a abertura de um processo de cassação. Isso também ocorreu ontem. Me estendi um pouco no comentário, mas é porque tinham 3 assuntos importantes aí para serem tratados. É isso, Lucas, Luciana.